Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Abstract. E hoje eu aqui, professora Josi Budak Matsuda, como coordenadora do curso Terapia Ocupacional, tenho aqui como convidadas a doutora Thalita e a doutora Érica, duas terapeutas ocupacionais que atuam na Unimed aqui de Rio do Sul. Doutora Thalita, você poderia se apresentar? Eu me chamo Thalita Ferreira Gonçalves, eu me formei em Minas Gerais em 2004 e vim para Santa Catarina em 2010. Então eu atuo com o público infantil desde 2010 até o momento. Tenho certificação internacional em integração sensorial, BOBA, Tibete Azuit e outros cursos na área da seletividade alimentar também. Que legal. E a doutora Érica? Eu me formei faz bastante tempo, foi em 98, né? Eu sou de São Paulo, eu fiz a Universidade de São Paulo. E eu vim para Santa Catarina em 2013, 2014 e fiquei aqui, adotei Santa Catarina como meu estado, né? Não pretendo mais voltar para São Paulo. Eu tenho especialização em saúde mental e desde então eu estou trabalhando na atenção primária, na atenção básica, em CAPS e agora, nos últimos 2 anos, eu estou meio que exclusivo com o infantil. Né? Mas ainda dou atenção ao público adulto, que é um público que fica meio aí desassistido. Então, assim, hoje nós estamos com as duas terapeutas ocupacionais para trazer um pouquinho da vivência do terapeuta ocupacional. O que o terapeuta ocupacional faz na sua profissão, né? Vocês poderiam contar um pouquinho mais sobre isso? Então, normalmente o termo terapia ocupacional se dá a ideia de que a gente vai ocupar o tempo, né? Mas o ocupacional vem da ocupação, né? Do que o ser humano se ocupa, do que uma pessoa se ocupa, né? O que uma criança vai fazer, né? Precisa fazer, o que um adulto ativo precisa fazer, o que um idoso precisa fazer, e é dentro desses fazeres, né, que a gente vai estar atuando para levar autonomia e independência para essas pessoas nas diferentes faixas etárias e nas necessidades que eles possuem, né? E uma pergunta, doutora Érica, assim, a respeito, você que trabalhou muito na saúde mental, né? Qual que é a diferença, porque já me questionaram assim, qual que é a diferença entre o psicólogo e o terapeuta ocupacional, né? Como é que atua diferente aí nesse cenário da saúde mental? Então, vamos dizer que o psicólogo, ele trabalha muito com a fala, né? Então, a pessoa conversa e fala sobre si, né? A terapia ocupacional, ela faz. Então, as dificuldades que ele tem, isso se reflete na prática, no ele conseguir ou não conseguir fazer alguma coisa, em conseguir ou não escolher fazer ou escolher alguma coisa, desde, eu não quero levantar, eu não quero fazer as coisas que eu tenho que fazer, que é uma coisa que a gente ouve muito na saúde mental, né? A falta de motivação. Então, a motivação precisa vir de fora. E é essa a grande diferença, né? Trabalha muito em cima das atividades de vida diária, a gente fala, né? O foco são as atividades de vida diária. Trabalhar a autonomia e independência desse indivíduo nas atividades. O acordar, comer, vestir, tomar banho, ir no supermercado. Então, todas essas questões para trabalhar o mais independente possível o indivíduo. Até porque a gente se sente mais útil, né? Quando a gente está independente do restante do grupo, do convívio, né? Então, quando a gente fica dependendo muito, eu acho que das outras pessoas do lado, isso cria uma pressão mental também, né? E aí o terapeuta ocupacional, acho que tem esse viés aí que é muito forte, né? A gente analisa a atividade, vê onde está aquela dificuldade, faz análise em cima da atividade para poder promover a melhor independência, precisando de adaptação ou não para aquele indivíduo. A Thalita falou da questão da análise da atividade, né? A análise de atividade, ela é um atributo, digamos, uma especialidade, digamos assim, que é da TO. Isso é próprio da TO. Então, eu não vou falar para você fazer um crochê ou montar um quebra-cabeça se isso não fizer sentido para você. Então, a gente faz uma análise daquela atividade e te oferece alguma coisa, te propõe, faz propostas dentro do que faz sentido para você.
Tanto é que a gente fala assim que a terapia ocupacional, ela vê a pessoa com dificuldade e não pergunta para essa pessoa o que ela tem. A gente pergunta o que você gostaria de fazer, que você está com dificuldade para fazer hoje. E daí a gente trabalha em cima dessa dificuldade. Isso deve ser muito satisfatório, né? Quando você consegue trabalhar essa situação com o paciente e ele consegue fazer suas atividades de novo, né? Sim. Como é que isso acontece ali no dia a dia de vocês ali? E o nosso público agora é infantil, né? Então, assim, ver uma criancinha que na nossa sala, por exemplo, tem muito balanço, que antes não subia no balanço, não brincava de forma funcional, e hoje ela brinca, a mãe vem falando, ele tá legal, tá brincando, tá indo no banheiro sozinho. Então, é uma conquista que a gente conseguiu e que a gente leva, assim, pra vida, né? Tipo, a gente ajudou a vida daquela criança em uma dificuldade. É satisfatório. E quando a gente trabalha muito com as crianças, e não tem como trabalhar a criança sem trabalhar com a família, né? E aí a gente vê o impacto que a gente pega aquela criança, a gente trabalha em cima daquela criança, mas o impacto que tem a melhora daquela criança na família, a família inteira melhora, sabe? É pai, é mãe, é irmão. A saúde da família já, né? Sabe? Então isso é muito gratificante quando os pais chegam assim, olha, ele conseguiu fazer isso, olha, eu filmei, sabe? É muito gostoso mesmo. E como é que tá hoje, assim, o mercado, assim, de trabalho, assim, por exemplo, tá vindo muita criança com indicação para terapia ocupacional, ou como é que tá esse... Como aqui em Rio do Sul, a maioria é só a Érica, né, que trabalha com adulto, mas a maioria é mais voltada para o público infantil. Mas tem bastante demanda, não só na área infantil, né? Em todas as áreas, digamos assim. Mas como o foco aqui em Rio do Sul é mais o infantil, então tem muita demanda na área infantil, sim, por ter poucos TOs. E quem encaminha? Precisa de encaminhamento? Como é que acontece isso, assim, esse processo? Precisa de encaminhamento médico? Geralmente essas crianças chegam como para vocês? Vou falar, eu tenho um consultório, que eu atendo em consultório também. Então lá no meu consultório vem por indicação de neuropediatra, até porque eles não sabem o que é terapia ocupacional, o neuropediatra encaminha, daí a mãe chega lá, eu não sei o que é TO, aí tem que explicar. Então vem por neuropediatra ou por profissionais da saúde mesmo. Na Unimed eu acho que é pela medicação por médico, né? Sim, sempre por médico, né? Ou pediatra, ou psiquiatra, ou neurologista. Ou até talvez as psicólogas ou fonos precisam de uma avaliação mais específica assim, da terapia ocupacional, elas encaminham pra gente também. Então tem esse trabalho em conjunto lá na Unimed. Uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. Mas também se a família quiser buscar o terapeuta ocupacional, ele pode buscar de forma independente. Se perceber algum atraso ali na criança, ou eu falo criança porque tendo criança, mas a família pode procurar por si só o atendimento. A terapia ocupacional aqui, acho que em Santa Catarina, no estado, ela a maioria dos TOs que tem aqui são todos importados, né? Vêm de outros estados, né? De outras faculdades. E assim, eu costumo dizer para os pais que se você não sabe o que é TO é porque você nunca precisou, né? Então, porque quando você precisa, os profissionais da saúde afins, né, o que trabalha junto com a gente sempre sabe e indica esse profissional. Agora está tendo muito, que apareceu para a gente, é coisa em hospital, sabe? Porque teve uma questão da inserção do terapeuta ocupacional, é lei, né, que você precisa, então agora eles estão começando a procurar quando tem essa fiscalização mais em cima, sabe? A gente fala que aqui está caminhando, né? Tipo, lá em Minas já tem bastante, na área da saúde, né? No hospital, no CAPS, tem vários, todas as áreas tem o terapeuta ocupacional. Aqui eu acho que está caminhando agora para ter essa procura também. Até porque o conselho também agora está forçando, né, essa questão, abertura de mercado, né? Abertura de mercado por causa da questão mesmo, como está em todos os outros estados do país, tem essa presença do terapeuta ocupacional. E eu acho que ver o quanto isso é benéfico para a população, o quanto que isso está fazendo falta aqui para a nossa população, né? E como que a gente pode beneficiar ainda mais esse público aqui da nossa região. Então, na verdade, o paciente ele pode vir de forma autônoma, né, para um consultório, ou pode vir indicado. E o adulto, assim, quais são as questões de adulto que mais pareciam para você, assim? Assim, o grande de adulto agora é AVC, pós-AVC. Né? Então, além da reabilitação física que ele faz com fisioterapeuta, né, ele precisa voltar a exercer as funções que ele fazia em casa.
entende? Porque isso vai melhorar a autoestima, vai melhorar a relação com a família, né? Eu acho que tem tudo está envolvido. Então, o que vem de neuro, né? E alguns ortopedistas já me encaminharam pacientes para fazer essa reabilitação mesmo. Então, a pessoa ela não consegue calçar o sapato porque está faltando uma flexibilidade ou porque perdeu a questão a noção tátil mesmo, sabe? A sensibilidade, ou eu preciso pentear o cabelo, então eu preciso fazer uma adaptação. Então, essa é do adulto. Uma outra questão que eu acho que é importante, que a TO poderia se inserir, é na educação, que é essencial, muito, muito, muito importante. Porque na educação, o terapeuta ocupacional iria trabalhar não só com as crianças, mas com os profissionais. Você entende? Então, assim, é um pecado não ter. Hoje tem Aqui, nas APAES, né? Mas é uma forma muito ainda, eu acho, muito discreta ainda, porque é uma carga horária às vezes pequena, pela baixa demanda de profissional que a gente tem na região, né? Então o terapeuta, eu acho que vocês quase se dividem em 1000 pessoas, né? Porque tem que dar conta de estar lá e aqui e lá ao mesmo tempo, porque a demanda está muito grande, né? Sim. O pessoal está começando a entender o que é um terapeuta ocupacional, né? E é muito necessário, sabe? Eu acho que quanto mais profissionais, eu acho que abrindo o curso agora, eu acho que vai ser bem importante, né? Qualificar mesmo essas pessoas. Eu falo que, tipo, gambiarra não é conserto, sabe? Não adianta um outro profissional, eu vi a TO fazendo isso, vamos fazer também? Isso não é TO. Sabe? Tipo, uma atividade pela atividade só não é TO, né? Tem todo um conhecimento, tem toda uma avaliação por trás. E porque campo tem, Sim. sabe? Campo tem. Então, assim, vamos formar mesmo, vamos estudar, vamos melhorar a vida das pessoas, sabe? Fazer a diferença. Eu acho legal também na área de vocês que tem as tecnologias assistivas, né, que isso auxilia muito, né, o paciente. Vocês poderiam estar falando um pouquinho sobre essas tecnologias aí que tem no mercado, que estão auxiliando a comunidade? Eu falo que na nossa época de faculdade era tudo manual, né? A gente adaptava fazia as adaptações de forma manual. Agora tem essas tecnologias que ajudam bastante. A gente utiliza muito em escolas também essas tecnologias assistivas. A meus pacientes, mais é a parte de sensorial, essa de integração sensorial. Então, tem poucas tecnologia assistiva ainda. Mas, assim, foi uma questão que veio para beneficiar também, né? Sim, e é uma coisa, eu também, um mundo mais à parte meu, assim, eu não tô tão por dentro, sabe? Mas quem faz, assim, assim, realmente muda a vida das pessoas, sabe? Porque usa, por exemplo, eu vi que usa tablets, né? São tablets para comunicador, né? Os tablets para as pessoas que têm dificuldade de conversar com a família, então ele vai auxiliando ali nessa situação. Então eu acho que é um campo ainda que vai crescer ainda mais, né? Porque tem bastante pessoas aí com dificuldade de comunicação e aí o terapeuta ocupacional entra com toda a força nessa situação aí. Aí na Unimed, o espaço de vocês, que vocês utilizam, eu acho muito interessante porque tem um espaço que é como se fosse uma casa, né? Na sala de AVD. A sala de atividade de vida diária. E isso, eu acho, isso é a cara da TO, sabe? É a cara do terapeuta ocupacional, de fazer com que o paciente ele consiga ter as suas vivências do dia a dia na casa, ali naquele espaço de clínica, né? Como se fosse realmente a casa dele, né? Sai daquele espaço da clínica, da sala de integração e vai para a salinha de AVD, para trabalhar em si a atividade de vida diária. É fantástico a sala, as crianças adoram, sabe? A gente faz muito, é uma atividade que a gente gosta muito, né? Que é culinária. A gente faz em grupos também. A gente faz, então a gente une crianças e a gente faz, e você pensa que a culinária é uma atividade fantástica,
tá? Porque você vai estar vendo coordenação motora fina, noção de profundidade, de peso, sensorial de uma farinha de trigo que é diferente da maisena, que é diferente do polvilho, mas tem a mesma, né, a mesma aparência. Você junta vários ingredientes diferentes para dar uma outra coisa, você tem que esperar. Então, tem o cheiro da coisa no forno, tem, né, eles experimentam, eles oferecem, então tem, né, tem a coisa toda assim, vamos oferecer para quem está lá fora, sabe? É uma coisa muito bacana. Então, essa profissão é muito divertida, então. E no final das contas, vocês acabam comendo lá também? Sim. E para eles também é bom porque eles participam do processo, né? Do início, começa a fazer o bolo, vê o bolo crescendo, leva o bolo para os pais lá fora, é bem legal. E aquele cheiro só vai se espalhando, né? De certo, no ambiente, né? Que legal. E aí tem outra sala que é a sala sensorial, né? A sala 6D, né? A sala 6D. Isso, é. Aí nessa, como vocês trabalham com o pessoal lá? Lá também a gente faz muitas atividades em conjunto. A maioria tem atividade individual e tem atividade em conjunto. Mas ali da sala 6D a gente usa muito como circuitos também. A gente faz circuitos lá dentro, ou alguma atividade extra, alguma, como se diz, as festinhas lá, a gente faz lá. Alguns eventos. Tipo carnaval, assim, carnaval, temático, Halloween, né? Festa junina, a gente faz ali naquela parte da área 6D. Que legal. Aí lá tem o aroma, né? Também, acho que também tem trabalho de sons, né? Do som, de luz. De luz, intensidade de luz, né? Tem o tubo d'água, né? Que faz o barulho e a visão, né? Visual. E muitas vezes também é usado como um ambiente mais calmante, né? Se uma criança não consegue estar naquele ambiente, que ele está muito cheio de estímulo, a gente leva ele para lá, é um ambiente mais calmo, então a luz é mais amena. Aí vocês regulam, né? Isso. Conforme a necessidade da criança. E aí também tem a parte, por exemplo, eu vi que lá, eu não cheguei a entrar na cinesioterapia lá de vocês, né? Que é a sala de exercício, né? Para o pessoal entender. Mas tem também o trabalho com o fisioterapeuta e o TO no pad switch também, né? Que é aquela técnica que é usada nas APAES para parte de coordenação, de trabalho de coordenação motora. Lá também vocês trabalham em conjunto com o fisioterapeuta? Ainda não. Ainda não? Ainda não, devido à agenda, assim, né? Porque tá bem... E eu acho que não calhou ainda, né? Assim, de ter... Procura. Eu não sei se ele está usando a gaiola em si ainda, o Bruno, mas tem a gaiola, tem os equipamentos para poder usar na gaiola, as roupinhas, mas eu não sei dizer se está funcionando. Porque é bem bacana, que daí faz o protocolo, né? E a criança tem um ganho absurdo, incrível, né? É incrível, intensivo, né? Intensivo. Muito legal. Então é isso. Na verdade, a terapia ocupacional, ela é uma profissão... Eu acho assim que no final do dia vocês devem chegar, claro, cansadas, né? Mas também realizadas, né? Porque conseguir ver que o paciente está conseguindo evoluir, a gente vai para casa com uma sensação de dever cumprido, né? Consigo melhorar aquele dia a dia daquele paciente, né? Isso é muito satisfatório, né? Muito gratificante. Olha, eu costumo falar assim, eu sou apaixonada pela terapia ocupacional, assim. Mas tem eu posso falar de um paciente que a Thalita sabe quem é, assim, que eu sou apaixonada e que a família chegou lá, eu lembro assim, foi um dos primeiros pacientes, né, que eu fiz anamnese, uma entrevista com a mãe, né, e a mãe veio sem expectativa nenhuma, sabe, falando assim, olha, eu só quero que meu filho goste de vir aqui. Sabe, assim, sem expectativa nenhuma, porque já era uma criança que assim, que não, sabe, que não, a mãe já não queria mais, não tinha mais uma expectativa, sabe, assim, tipo, eu não sei para onde que ele vai, se ele tiver algum ganhinho já tá bom. E olha, foi um desafio, porque o contato com esse paciente foi tão difícil, o vínculo foi tão difícil, porque não existe trabalho terapêutico sem vínculo, né? Não existe. Por isso que é tão divertido, porque é pela diversão que a gente conquista as crianças, né? E hoje, essa criança é um xodó da clínica, assim, porque ele evoluiu tanto, ele melhorou tanto, e aí você vê a família, sabe, assim, como
como eles têm tipo a gratidão e tem aquela coisa do olha, eu percebo que ele tá bem, olha, isso não tem valor que pague, sabe? Que legal. E o que vocês falariam para alguém que está com dúvida assim de cursar terapia ocupacional? O que encanta, né? O que motiva a pessoa a buscar a terapia ocupacional? Eu também falo que a terapia ocupacional, ela me escolheu, não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu. Mas assim, no final do dia, você pensar que você participou do desenvolvimento de uma criança é muito benéfico. A mãe chegar e falar, ai, meu filho agora corta o cabelo, obrigado, ele está comendo, assim, não tem preço que pague esse trabalho, é bem gratificante. Eu sempre quis fazer veterinária, a terapia ocupacional era a minha última opção, né? Só que, de repente, eu me vi apaixonada pela TO por essa possibilidade de trazer autonomia para as pessoas, sabe? Eu acho que você ser independente, você conseguir fazer as coisas por si mesma, sabe? Você retomar uma autonomia que você já tinha, ou você conquistar uma coisa que você nunca teve, eu acho que é fantástico, sabe? É realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então... Muito obrigada. Então, com isso, finalizamos o nosso podcast de hoje, nosso Abstract, falando sobre terapia ocupacional.